Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Lucas 7, versos 36 a 50, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Você pode se assentar. Vocês sabiam que apenas pesquisas dizem, eu vi ontem, uma pesquisa sobre a virada de ano, de que apenas 48% dos cristãos fizeram uma resolução de virada de ano de mudar a sua vida com Deus. A pessoa faz de uma série de coisas. Faz de cuidar da saúde, de entrar numa dieta, de ir para a academia, de entrar num curso profissional novo, de ir para a faculdade, de ter filhos, de mudar de cidade, de fazer obra na casa, mas de cuidar da vida espiritual, 48%. Eu fiquei chocado, irmãos. Eu fiquei chocado. Ou seja, metade, um pouquinho mais do que a metade dos cristãos, acham que está tudo bem na vida com Deus. E aí, eu vendo lá das pesquisas, 70% das mulheres que abortam, que praticam o aborto, se dizem cristãs. 1 em 6 jovens que se dizem cristãos, estão nas igrejas,
tem um coração inclinado para o homossexualismo. 1 em cada 4 cristãos acham que há salvação fora de Cristo, que se dizem cristãos, que quem é cristão não vai falar um negócio desse. Então, como é que está tudo bem? Será que nós temos amado a Deus de todo coração, alma, entendimento e força? Me parece que não. Porque parece que não há lágrimas de amor. A impressão que eu tenho é de que não há em nós, que nos dizemos de Cristo, lágrimas de amor. Que lágrimas de amor? Vamos ver aqui no nosso texto. O Evangelho segundo Lucas, ele traz parábolas que nós só encontramos aqui. Por exemplo, a parábola tríade, né? Que elas não são isoladas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do pai amoroso, né? Não é a parábola do filho pródigo, mas é do pai amoroso. As 3 parábolas estão interligadas, elas são sequenciais. Nós só encontramos aqui em Lucas. Por exemplo, o diálogo entre o Senhor e os malfeitores na cruz, nós encontramos somente em Lucas. E esse relato aqui, por exemplo, dessa mulher que entra lá no jantar se prostra aos pés de Jesus, nós só encontramos aqui no Evangelho segundo Lucas. E aí, irmãos, do que esse texto fala? O texto fala de um religioso escandalizado com a demonstração de amor de uma pecadora quebrantada, arrependida. É disso que o texto fala. Mas aí eu quero pontuar algumas coisas em relação a ele enquanto religioso, fariseu. Por quê? Até este momento, até aqui, ainda não havia uma ruptura total entre Jesus e os fariseus. Nós vemos na construção do Evangelho que as disputas, os embates, eles vão se acirrando conforme os capítulos vão avançando. Então, até aqui, Jesus ia. O fariseu convidava Jesus, né? E Jesus ia. Vai chegar uma hora que eles não vão convidar mais. Mas até então, Jesus foi. E aí, irmãos, quem eram os fariseus? Eu vou falar um pouco de alguns grupos religiosos do judaísmo. Por quê? Os fariseus são um dos grupos da religião do judaísmo. Você tinha ali os fariseus, você tinha saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eles eram meticulosos no cumprimento de 613 mandamentos da religião, do que eles praticavam na religião. Eles eram exigentes, sabe, em cumprir ali cada mandamento, entre aspas, né? Puristas, nada poderia ficar impuro, teria sempre de lavar as mãos, teria sempre de fazer isso, fazer aquilo outro. Eles eram bem ritualistas. Eles criam em todo o Antigo Testamento, e tudo que para nós é o nosso Antigo Testamento, a escritura completa hebraica, eles criam, tá? Eles criam também em anjos, em ressurreição, em experiências sobrenaturais. Eles rivalizavam muito com os saduceus. Detalhe, que palavra resume os fariseus? Hipócritas. Jesus os chamava de hipócritas assim escancaradamente. Eles rivalizavam muito com os saduceus. Os saduceus, eles tinham como base doutrinária só o Pentateuco, só os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, por exemplo, o que estava revelado em Salmos, e nos profetas, nos livros históricos, eles não criam. Para ele, a verdade da palavra de Deus era só aquilo que Moisés escreveu. Tanto é
que quando eles estão eles se aliam, os vários grupos religiosos se aliam para poderem disputar com Jesus, e num desses embates, os saduceus chegam para testar Jesus sobre a questão da ressurreição, na sucessão, dando o exemplo da mulher que ficava viúva, sem deixar filhos, e pela lei, ela deveria, o irmão mais velho do falecido deveria assumir o casamento para dar a descendência, ao menos o primeiro filho seria tido como do falecido, só que eles vão dando exemplo que os 7 morreram, os irmãos foram morrendo, ela foi casando. Na ressurreição, de quem vão ser, de quem ela vai ser marido? Aí Jesus fala que eles erram muito, não conhecendo nem o poder de Deus, nem as Escrituras. E aí Jesus fala um negócio para eles, que quebra eles completamente. Mas vocês não leram em Moisés, porque eles só criam nos escritos de Moisés, que Deus se apresentou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Como é que Deus, e eles já não eram mortos quando Deus falou isso a Moisés? Então como é que Deus vai dizer isso, disse isso, que ele era Deus de mortos, se na verdade Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos? Ou seja, é sinal de que eles vão ressuscitar. Qual era o resumo desse grupo? Mundanos. Eles eram mundanos. Você tinha os essênios. Os essênios eram um grupo que tinha a pegada dos fariseus, só que eles sabiam que os fariseus eram hipócritas, eles não queriam ser hipócritas como os fariseus. O que eles fizeram? Eles resolveram se isolar da comunidade, da população, dos demais religiosos, para que eles não se contaminassem e assim eles fossem seguir a sua vida. Então, isolados. Tinham os zelotes também. Os zelotes, eles eram um grupo de pessoas mais radicais. Por quê? Eles eram responsáveis pelos levantes contra Roma. Quando tinha motim da população contra o Império Romano, quem era o responsável? Os zelotes. Eles eram os radicais. E tinham os herodianos também. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram a ala esquerdista dos saduceus. Você já tinha esquerda desde aquela época, irmãos. Misericórdia. Eles divergiam em alguns pontos políticos, mas o que aconteciam? Eles eram aliados de Herodes, por isso que eles eram chamados de herodianos. Eles eram espiões de Roma e queriam se fortalecer com uma desculpa de lá na frente eles romperem com Roma. E por que eu falei de cada um desses grupos? É como se fosse, cada grupo desse, é como se fosse uma denominação, contextualizando para nós, é como se fosse uma denominação evangélica. Então, você tinha aqueles que criam nas experiências sobrenaturais, anjos, e aqueles que não criam. Você tinha aqueles que se isolavam e não se misturavam com nenhum dos outros irmãos. Você tem os radicais, né? Aqueles que, nos nossos dias, ficaram na porta dos quartéis pedindo SOS, Forças Armadas e outras coisas mais que vocês sabem que aconteceram. E você tinha também a ala mais esquerdista, aliada com o governo, assim como em nossos dias. Os fariseus, eu diria que eles seriam os bíblico-cristãos, os fariseus. Eles eram bíblicos e cristãos, contextualizando para nós. E aí o que acontece? Um dos fariseus roga a Jesus para que Jesus comesse com ele. Versículo 36 nos diz isso. E quando Jesus entra na casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa. Irmãos, isso não era comum de acontecer. Não o convite, mas o convidado, assim que entrasse, a sentar à mesa. Por quê? Porque tinha uma etiqueta que Simão desprezou totalmente. O que era essa etiqueta?
era de que quando as pessoas chegassem, os convidados chegassem ao jantar, para aquilo que eles foram convidados, à porta eles seriam recebidos com uma bacia com água, demonstrando que eles teriam água para lavar os pés, porque eles tomavam banho, normalmente. Mas como as ruas eram de terra, os pés se sujavam. Então, você sempre tinha servos dentro de casa que lavavam os pés dos moradores e dos convidados. E outra, o anfitrião, quando ele recebia o convidado, à porta, ele já cumprimentava dando um beijo, um ósculo. E outra, quando ele recebia também, ele recebia com um gelzinho para passar no cabelo, né? um óleozinho, né? As irmãs hoje em dia, não sei se usam ainda hoje em dia, né? Um laquezinho para no cabelo. Os homens, aquele gelzinho, né? Para dar um tapa no cabelo. O meu não dá, irmãos, o meu é assim mesmo. Mas eu sei que tem homens que usam, e tem mulheres que usam aquele laque. Era assim que eles eram recebidos. Jesus entrou e não tinha ninguém para receber Jesus. Jesus entrou e assentou-se à mesa. Simples assim. Simão desprezou a Jesus, irmãos. Simão desprezou ao convidado dele. E quando eles convidavam, geralmente eles convidavam os mestres, pessoas ilustres, para que ouvissem mais daquele ensinamento. E acontece o seguinte: por que essa mulher entrou ali, essa pecadora? A arquitetura, né, urbanista das cidades, das aldeias, era restrita. Elas não eram cidades grandes assim, né? Por mais que Israel não fosse um país minúsculo, mas as aldeias elas eram pequenas, e por serem pequenas, tudo que acontecia ali na aldeia se ficava sabendo. É igual quando você sabe o que está acontecendo ali com os teus vizinhos na tua rua, coisa de cidade pequena, sabia. Então, toda vez que tinha um convidado ilustre para entrar, participar de um jantar na casa de alguém, todo mundo ficava sabendo. E a arquitetura das casas, o alpendre, a porta, permitia que as pessoas se achegassem, ficassem da porta, e somente os convidados poderiam entrar e se assentar à mesa. Mas na porta, todo mundo que quisesse, ficou sabendo que alguém ilustre iria ali, a pessoa podia ir para a porta e ficar da porta ali ouvindo, sem entrar. Só que essa mulher, ela vai além disso. Além dela ficar somente à porta, essa mulher, ela entra. Ela entra. A mesa não é como a mesa dos nossos dias. Era uma mesa baixa, em que eles se assentavam de lado, né, com a perna de lado, e botavam os pés para trás, meio que arqueava as pernas para trás, os pés ficavam para trás. É assim que acontecia. Então, quando Jesus estava ali assentado, sem ter sido recebido com honra, desprezado pelo anfitrião, a mulher não só ficou à porta, ela tomou um passo adiante e viu que Jesus estava próximo e se prostrou aos pés de Jesus. Então, de fato, Jesus não viu quem era aquela mulher, com os olhos naturais. Ela estava nas costas. O texto no versículo 38 diz: e estando por detrás. Como assim por detrás? Porque Jesus estava com as pernas arqueadas, a mesa era baixa, não tinha cadeira ali, e os pés estavam voltados para trás. Então, Jesus não viu com os olhos naturais. Então, esse é o contexto desse texto aqui. E o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que, enquanto essa mulher, ela derramou lágrimas de amor ao Senhor, Simão, da sua forma religiosa, ele desprezou a Jesus, ele desprezou
aquela mulher, desprezou o ato que estava acontecendo e demonstrando que, de verdade, ele não amava Jesus. Ele não amava Jesus. E quando eu meditava nisso, dentro da nossa leitura bíblica, me chamou muito a atenção, eu fui vendo alguns pontos aqui, algumas atitudes de Simão, que, trazendo para os nossos dias, nos mostra que, aparentemente, está tudo bem. Por exemplo, uma falsa aparência. O versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Num primeiro momento, é quando nós aderimos ao movimento cristão e, entre aspas, pedimos: entra na minha casa, entra na minha vida, né? É quando a gente faz isso. Se inclina um pouco para Jesus. Chama Jesus para a nossa vida. Aparentemente, é assim que acontece comigo e com você. Se você está aqui, é o que aconteceu com você. Você está demonstrando que, aparentemente, você está querendo Jesus na sua vida, de que você adere ao movimento cristão, você adere à comunidade religiosa. Eu também, aparentemente. No versículo 37, e não é que isso seja algo escondido, é algo que fica sabido. E eis que uma mulher, versículo 37, eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela soube, fica público, conhecido. No contexto da época, tudo se ficava sabendo do que acontecia na aldeia, especialmente esses jantares. As pessoas sabem que nós viemos aqui para cá para o culto, nos vê de repente com a Bíblia na mão, um pouco mais arrumados. A pessoa sabe. A pessoa sabe quando você liga lá na sua casa o som com o louvor, lá no seu trabalho, na hora do almoço, você está com a sua Bíblia lá, lendo a Bíblia, você tem dizeres bíblicos na tua empresa, ou até um evangeliquez na sua boca. As pessoas ficam sabendo, entre aspas, da sua fé. Né? É sabido. Aparentemente está tudo certo. Você não esconde que você é inclinado a Cristo. Versículos 40 a 42, eu vejo aqui, ele até ouviu aquilo que Jesus queria falar para ele. Olha o que acontece. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. É como se fosse assim: puxa, Jesus, eu te chamei para a minha casa para eu poder ouvir a sua palavra. E ele ouviu a palavra de bom grado. Aí Jesus diz: um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Sabe? Ouve com atenção, de bom grado. Nós estamos aqui querendo, aparentemente, ouvir de bom grado a palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia para ler, aparentemente, de bom grado, para ver aquilo que Jesus quer te falar, aquilo que o Espírito Santo quer te falar na palavra. Você participa de atividades em que giram em torno da palavra de Deus, e eu também, porque aparentemente nós queremos ouvir a palavra de bom grado. E mais, versículo 43, eu vejo que existe até um bom entendimento daquilo que é ouvido. E Simão, respondendo, disse:
tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, né? E ele lhe disse, muito bem, julgaste bem. Ou seja, ouviu com atenção, compreendeu a palavra, é isso aí. E talvez nós estejamos exatamente assim, ouvindo a palavra até de bom grado, até tendo uma boa compreensão dessa verdade que Jesus nos fala, nos ensina. Aparentemente está tudo certo. Chamou Jesus para a sua vida, a sua fé é conhecida publicamente, ouve a palavra com interesse, tem um bom entendimento daquilo que é ouvido, mas existe uma incontestável realidade. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não existe cuidado com o corpo de Cristo. Os pés de Jesus haviam se sujado porque as ruas eram de terra. E aquele homem, Simão, fariseu, religioso, bíblico e cristão, desprezou o corpo, o cuidado com o corpo de Cristo. Não adianta, irmãos. Aparentemente está tudo bem. Aparentemente ouvimos a palavra de bom grado, entendermos e nós desprezarmos o cuidado com os irmãos. Não nos importarmos com os nossos irmãos. Se eu perguntar aqui, todos nós sabemos, é que não tem nem aqui do meu lado, mas quem está sentado do lado, tirando com família e casal, você sabe o irmão que está do seu lado? Que está na fileira da frente? Atrás? Meu nome eu acho que você sabe. Eu acho que às vezes tem gente que confunde, mas eu acho que sim. Você sabe? Sabe o nome da irmã que está lá na recepção aqui interna? Que te recebeu? Do irmão que está na portaria lá fora? Do irmão que está cuidando aqui da nossa sonoplastia? Dos irmãos que estavam ministrando louvor? Isso é o mínimo, irmãos. Isso é o mínimo. Nós somos uma igreja com menos de 100 membros. Dá para saber o nome dos irmãos. O que é membro mesmo, né, de fato, dá para saber. Semana passada eu estava falando com os irmãos uma coisa que me entristece. Não é que me entristece, mas me entristece um pouco. Duas coisas, eu me lembrei de outra agora. Eu congrego aqui com a minha família desde que a minha filha tinha 1 aninho de idade. Minha filha esse ano faz 7 anos. Tem gente que conhece a minha filha desde essa época, não sabe o nome da minha filha. Tem gente que às vezes estou eu, Rosana, cumprimenta a mim, cumprimenta a Rosana, mas não cumprimenta a minha filha. Aí eu vejo minha filha abaixando a cabeça e ficando triste, como se sentindo desprezada. Isso acontece várias vezes.
Eu estou dando exemplo meu para não falar dos outros que eu vejo. Estou falando de mim para não falar dos outros. Vamos dar uma de fofoqueiro. De mim eu falo. Nós não cuidamos. Hoje é dia de ceia do Senhor. Será que nós vamos nos preocupar com os irmãos que não vieram nem pela manhã, ou nem agora à noite? Ou para nós está tudo bem? Não tem cuidado com o corpo. Uma outra realidade incontestável é de que não há relacionamento com Jesus, irmãos. Por quê? Versículo 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Simão, o religioso, fariseu, desprezou o relacionamento com Jesus. Ele ignorou. É como se Jesus tivesse tocado a campainha e ele lá do segundo, terceiro andar gritasse ao funcionário lá da casa, ao colaborador: fulano, abre a porta porque deve ser Jesus. Avisa que eu estou descendo quando eu acabar aqui meu banho. Era como se fosse isso. Ele não quis se relacionar com Jesus. O que ele queria era ouvir o que Jesus tinha para o ensinar, mas ele não queria se relacionar. Talvez você esteja aqui até de bom grado, querendo ouvir a palavra de Deus, mas no seu dia a dia você não se relaciona com Jesus. Você não se rende a Ele, você não conversa, você não procura ouvir a sua voz, você o despreza e não se relaciona com Ele. Mas aparentemente está tudo bem. Uma outra realidade incontestável é de que não houve ali a honra ao Senhor, porque o versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Às vezes nós não honramos ao Senhor. O óleo ali não é uma unção religiosa, não era um óleo religioso, era eu ia falar Gomex, né? Era um Gomexzinho, né, para os mais antigos, um laquezinho, um gelzinho, um óleozinho para passar, né, no cabelo, para deixar o cabelo ali arrumado e perfumado, porque era aromático também. Um perfuminho no cabelo para ficar bem apresentado, para honrar o convidado. Nós, com as nossas atitudes, muitas vezes, nós não honramos ao Senhor. Pelo contrário, irmãos, nós desonramos. E tem as coisas que eu escuto que eu fico chocado. Eu fico literalmente chocado. Tem algumas coisas que eu escuto. Aí eu fico pensando assim: Senhor, onde que a gente está errando? Porque muitas vezes nós não honramos a Deus. E aí, irmãos, essa realidade incontestável, ela tem uma causa. E essa causa está revelada no versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, uma pausa aqui. O que o fariseu ele viu? Viu que aquela mulher pecadora, dizem alguns estudiosos que possivelmente uma prostituta, estava aos pés de Jesus, chorando, limpando os pés, derramando unguento, beijando, e Jesus não viu. Aí ele diz o seguinte: falava consigo, ou seja, ele pensava. Ele não falou para os convidados ali, ele falou em pensamento. O que ele falou? Se este fosse profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Ou seja, para ele, Jesus não era nem um profeta. Ele não conhecia Jesus. Poxa, se ele fosse profeta, ele saberia. Mas se ele está deixando uma mulher dessa fama fazer isso com ele, ele não é profeta, não. Eu estou enganado. No máximo, ele é mestre. Tanto é que ele chama Jesus de mestre no versículo 40, no finalzinho, quando Jesus fala: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Às vezes, para mim e para você, os ensinos de Jesus são apenas ensinos morais, do que pode e não pode, do que é correto, do que não é correto diante da sociedade. E nós não conhecemos a Jesus. Esse homem não conhecia a Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez eu esteja aqui nessa noite, compartilhando a palavra, e eu não conheço a Jesus. Talvez você esteja aqui, e glória a Deus por você estar aqui, mas você não conheça o Senhor Jesus. Essa é a raiz. A raiz do pecado não é o pecado em si, irmãos. A raiz do pecado é nós não conhecermos ao nosso Deus. Essa é que é a raiz. Essa é que é a raiz. Por nós não conhecermos a Deus, por não termos um relacionamento de intimidade com Ele, isso resulta no quê? No pecado, naquilo que cometemos. Essa é a raiz. Esse é o problema dele. Simão, ele deixou de lado a cortesia devida aos convidados, como evidência de que não amava o Senhor, e Jesus falou isso, irmãos. Quando Jesus fala no versículo 47 em diante: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. O que Jesus está falando? Simão, você não me ama e você não se arrepende dos seus pecados. É por isso. Aparentemente, estava tudo bem. Mas Simão não amava Jesus, porque ele não tinha se arrependido dos seus pecados. A palavra nos revela em 1 João, no capítulo 4, que Jesus nos amou primeiro. A Bíblia revela em Romanos, no capítulo 5, de que o amor de Deus foi provado naquela cruz, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós temos a compreensão da realidade daquilo que... Nós tivemos um exemplo disso essa noite aqui, irmãos. Quando nós temos a compreensão da realidade daquilo que Jesus fez por nós e nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos diante dele, nos quebrantamos, as nossas atitudes naturalmente, sobrenaturalmente, que é a revelação da verdade do Evangelho no nosso coração, as nossas atitudes são de quem ama Jesus. Quando eu entrei aqui novamente no galpão, os irmãos estavam glorificando a Deus, quebrantados, chorosos. Por quê? Porque durante a ministração do louvor, a igreja estava relembrando da verdade de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Que Jesus morreu a nossa morte em nosso lugar. De que Jesus se fez maldito naquela cruz para que a bênção dele da salvação chegasse a mim e a você. Quando nós temos a compreensão dessa verdade, do perdão que há em Cristo Jesus, nós amamos ao Senhor. O nosso coração muda, as nossas atitudes mudam, o nosso sentimento
muda, a nossa expressão ao Senhor muda, porque nós compreendemos que aquilo que nós vamos lembrar aqui é de que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Aquela mulher conhecia Jesus, com certeza aquela mulher já tinha ouvido palavras do Senhor, ela sabia quem Ele era, com certeza no coração dela, o Pai revelou a luz do Evangelho. E se antes ela era uma mulher na prática do pecado, agora ela era uma mulher quebrantada, arrependida diante do Senhor, que chorava por gratidão e amor ao Senhor. Mas onde estão as nossas lágrimas de amor ao Senhor? Onde estão, irmãos? Parece que a verdade do Evangelho não mexe conosco. Ouvir que Jesus morreu na cruz para nos salvar é normal. Saber dessa verdade é normal, muitas vezes. Mas a prova você teve aqui, participando do louvor. A você ouvir essa verdade, quando você lembrou dessa verdade, você sabe, trouxe para você se quebrantou. É isso, irmãos. É isso. Quanto mais nós compreendemos essa verdade do Evangelho, mais nós amamos ao Senhor, mais nós nos entregamos ao Senhor. E é interessante porque como essa mulher como ela teve essa atitude. O versículo 50, Jesus revela aqui, irmãos, como então nós nos rendermos ao Senhor em lágrimas, em cuidado do corpo, em relacionamento, em honra. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus não apenas disse que ela havia sido perdoada, mas que por causa da sua fé, ela foi salva. É a fé, é a verdadeira fé em Jesus, é a verdadeira fé daquele que crê que Deus deu o seu Filho único para nos salvar. É a verdadeira fé que compreende que Deus fez a gestão da história da humanidade até que, na plenitude dos tempos, Jesus viesse. É a verdadeira fé daquele que não confia em estar aqui num domingo à noite, participar da ceia do Senhor, mas confia exclusivamente em Jesus para a sua salvação. É a verdadeira fé daquele que não está aqui apenas passando o tempo, mas que é alguém comprometido com a verdade do Evangelho, comprometido com o Senhor. E o seu desejo é viver para a glória de Deus. É a verdadeira fé. Quando nós correspondemos com a verdadeira fé, essa mensagem, o nosso relacionamento com o Senhor muda. O nosso dia a dia na caminhada, ele muda. Ele muda. Mas onde estão as nossas lágrimas de amor ao Senhor? Amém? Quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos os nossos corações em Tua presença. Ajuda-nos a não sermos meramente religiosos, ó Pai. Ajuda-nos a não acharmos que aparentemente está tudo bem, então está tudo bem.
Ajuda-nos a compreender, Pai, que somos maus. Ajuda-nos a compreender que a natureza do pecado ainda habita em nós. E que todos nós, ó Pai, estávamos com a condenação certa, com a sentença dada, perdidos para sempre. Mas por Tua graça e misericórdia, o Senhor manifestou a Sua graça a nós, Senhor. O Senhor manifestou a Sua graça a nós, Senhor. O Senhor comprou a nossa briga e estava naquela cruz em Jesus, reconciliando-nos contigo, Senhor. E essa a verdade, Senhor, do perdão que há em Ti, por aquilo que Jesus fez. É isso que aquece o nosso coração, Senhor. Aquece os nossos corações, Senhor. Que não seja só por aquilo que ouvimos no tempo de louvor, Pai, e aqueceu o nosso coração, mas que todos os dias, ó Pai, quando o pecado bater a porta, quando a vontade de desistir bater a porta, quando estivermos desanimados, fracos, Senhor, que essa verdade ecoe em nossos corações, Senhor, de que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Oh, Senhor, por favor, nós te imploramos, Pai. Eu te imploro, Pai, por favor. Não porque exista algo bom em nós, porque não há, Senhor, não há. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas ajuda-nos, Senhor, a te amar de todo o coração, alma, entendimento e força. Onde não há compreensão, Senhor, do Evangelho, raia a luz, Senhor, faz-nos entender. Se alguém aqui, Pai, entre nós, ainda não compreendeu essa verdade, todos pecamos e por isso estamos longe de Ti. O Senhor precisou enviar Seu Filho para se sacrificar, para nos salvar, Senhor, para nos dar vida eterna, Senhor, para nos levar para sempre estarmos contigo, para nos tirar desse mundo mau, Senhor, para nos livrar da condenação eterna, para ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Que essa verdade, Pai, ela aqueça o nosso coração. Por favor, ó Pai, que ao nós participarmos daqui a pouco da mesa do Senhor, não seja um ritual, Pai, mas seja um memorial daquilo que Jesus fez por nós, até que Ele venha, Pai. Assim nós oramos gratos a Ti, confiantes em Ti e quebrantados, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.